Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos começar aí a correção das atividades avaliativas da semana 7 da disciplina Pensamento Computacional da Univesp, ingressantes do ano de 2022. São aí 6 questões dessa atividade avaliativas. A gente vai fazer aí a resolução comentada. Antes de começar, alguns recadinhos. Primeiro, essa semana 7 a gente aprendeu sobre o Scratch. Eu tenho uma aula aí no canal que eu falo como fazer uma apresentação do Scratch. Eu acho que é legal para quem está começando no Scratch assistir essa aula e aí você até tentar fazer uma apresentação no Scratch, porque aí você vai trabalhando, você vai entendendo um pouquinho mais sobre o Scratch. O Scratch é uma boa forma de você ensinar, ok? Então, se você está fazendo aí licenciatura, se você está fazendo aí computação e até talvez possa ir para a área de educação, que não, ok? O Scratch é uma boa ferramenta. Então, você vai ser que é da licenciatura, ok? Aprende um pouquinho de Scratch, que eu acho que pode ajudar vocês, tá? Ah, mas eu vou dar aula de português. Tudo bem, você pode usar o Scratch para o seu aluno fazer uma apresentação de um teatrinho que ele escreve. Ele vai escrever o roteirinho de uma peça, né? De uma animação, ele escreve um roteirinho e vai lá e anima o roteirinho dele no Scratch, né? Não é uma boa aula aí de português também? Tudo bem? Então, o Scratch não é só para matemática, só para computação, dá para usar em outras áreas também. Então, tem aí como fazer uma animação no Scratch, vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo, assista que é uma aula legal. Outra coisa, a gente vai ter a live de revisão de pensamento computacional. Não percam essa live. Vou deixar o link dessa live aqui. Se você não puder assistir a live no dia, não tem problema, eu vou deixar gravados. Você pode assistir quantas vezes você quiser essa live aí antes da prova, tá? Então a gente está chegando perto da prova. Sobre a prova, eu vou tentar conseguir as questões que vão cair nas provas de vocês, tudo bem? Se eu conseguir essas questões que vão cair nas provas de vocês, aí eu faço uma correção da prova, né? Não no momento que vocês estiverem em prova, porque eu não posso, mas depois que acaba o horário da prova, que acho que é mais ou menos umas 11 horas, né? Que vocês fazem as 3 provas juntos, né? Aí depois que vocês terminem essas 3 provas, que é mais ou menos 11 horas, aí eu libero a resolução comentada da prova. E aí, em geral, eu consigo liberar perto das 11, a menos que tenha algum problema. Então, assim que terminar a prova, 11 horas ali, já fica ligado no canal que pode começar já a sair a resolução comentada da prova, ok? Aí vocês vão fazer, cada eixo vai fazer a prova em um dia, né? Apesar que todos os eixos que entraram em 2022 estão fazendo as mesmas disciplinas nesse primeiro semestre, ou seja, nesse primeiro bimestre vocês estão fazendo ética, pensamento computacional, no próximo bimestre todo mundo vai fazer matemática básica, esse primeiro semestre é igual para todos os eixos, tá? Mas vocês vão fazer em dias diferentes a prova. Então, por exemplo, no dia 26, segunda-feira, a computação, o pessoal do eixo computação, vai fazer as 3 provas do bimestre. No dia 27, terça-feira, o pessoal da licenciatura, do eixo licenciatura, vai fazer as 3 provas do bimestre. No dia 28, aí o pessoal do negócios e do eixo negócios e produção vai fazer as 3 provas do bimestre, tá? A prova não repete, mas é bom você ver a prova do dia anterior para ter uma noção do peso, sabe? De como que pode ser a sua prova. Então, quando eu gravar a prova da segunda-feira do dia 26 de computação, é bom os outros 2 eixos dar uma olhada nessa prova para ver um pouquinho melhor como que vai ser a sua própria prova. O pessoal da produção, do negócio do dia 28, tenta olhar, dar uma olhadinha nas 2 primeiras provas, do dia 26 e do 27, para ter mais condições aí para ir melhor na sua prova. Infelizmente, quem vai fazer primeiro não vai ter essa opção que é o pessoal da computação, tá? Aí o pessoal da computação vai ter chegar lá e fazer a prova. O que vocês podem ter é as provas dos anos anteriores. Eu tenho gravado as provas de todos os anos anteriores depois que eu entrei, que é depois de 2020. Então eu tenho a prova de pensamento computacional de 2020 do eixo licenciatura e computação, porque era só 2 eixos em 2020. Em 2021 também tem a prova de pensamento computacional gravada do eixo computação
eixo licenciatura, porque também só era 2 eixos em 2021. Então vocês podem ver. Porém, mudou um pouco o conteúdo dos anos anteriores para esse, tá? Então a prova vai mudar bastante dos anos passados para esse ano. Lógico que tem coisas em comum, mas não é tudo, tá? Então a prova vai mudar. Agora, por exemplo, a prova da segunda para terça ou da terça para quarta deste ano não vai mudar tanto assim, eu acredito, tá? Porque aí é o mesmo conteúdo. Mas aí fique esperto aí que saem, acabando o horário da prova, já vou começar a soltar as provas, a resolução comentada das provas, tá? Só para finalizar, já vou deixar aí o convite para vocês que me acompanharem em pensamento computacional, me acompanharem aí em matemática básica. Eu vou tentar também acompanhar vocês e ajudar vocês da melhor forma possível que eu conseguir em matemática básica no próximo bimestre, tá? Então vamos lá, as resoluções comentadas da atividade avaliativa da semana 7. Então, pessoal, essa é a primeira questão. Um programa Scratch pode fazer uso de variáveis que podem assumir valores variados durante o programa. O programa apresentado à esquerda da figura abaixo produziu a saída apresentada na porção direita da figura. Então a gente tem aqui um programa, né? E essa daqui apresentou essa saída aqui, tá? Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C e o delta. A gente vai ver aqui que na verdade o A, o B e o C foram entradas que a gente deu, que o usuário dá para o algoritmo. E esse delta vai ser a saída que ele vai informar. Analise o programa da figura e avalie a veracidade das afirmações. Então a gente vai ter algumas afirmações, vamos a primeira analisar. Olha só, quando a bandeira verde foi clicada, então essa bandeira verde é geralmente quando a gente vai iniciar o programa no Scratch, a gente clica nessa bandeira verde para iniciar. O que ele faz? Ó, pergunte o A e espere. Então ele pergunte, quem que é o A? E aí o usuário vai responder o A, ele vai digitar alguma coisa. Sempre quando fala pergunta, vai aparecer para o usuário digitar alguma coisa. Ele vai digitar alguma coisa. Aí é o seguinte, ó, mude a variável A, então já tem uma variável, que é o A, para a resposta. A resposta que ele acabou de dar vai entrar na variável A. A variável A vai assumir esse valor. Pergunte B e espere. Aí ele vai perguntar, e o B? Qual que é o B, né? Vai aparecer assim, B. Vai aparecer um espaço para ele digitar. Aí ele vai digitar. O que ele digitar, o B vai assumir. Porque, ó, mude a variável B para a resposta. Outra variável, ó, B. Tem o A e o B. Pergunte C e espere. Então ele vai estar lá, C, 2 pontos, para você digitar. Aí o que? Mude C para a resposta. Aí vai ter uma terceira variável. Essa variável C vai receber essa resposta da última pergunta. Sempre a resposta é da última pergunta, tá? E aí aqui tem o mude delta, é uma quarta variável, delta. Mude delta para B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Né? Isso daqui é justamente o delta lá das equações do segundo grau. O delta não é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? O que é B ao quadrado? É B vezes B, ó. Então, o delta vai mudar para B vezes B, ou seja, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tá? Percebe que a gente vai fazer primeiro essas multiplicações, esse quadrado aqui, depois a gente subtrai, que é o que a gente faz normalmente, tá? Então, ele vai perguntar quem que é o A, o B e o C, ou seja, o A, o B e o C de uma equação do segundo grau. Aqui ele não falou que é da equação do segundo grau, mas provavelmente ele informou antes para o usuário de alguma forma, tá? Então é o A, o B e o C de uma equação de segundo grau. O programa vai calcular o valor de delta e ele vai falar, diga delta por 2 segundos. Vamos aqui às alternativas. O programa fez 3 perguntas ao usuário. As respostas foram nesta ordem, 2, 4 e menos 6, né? Olha só, o A, 2, o B, 4 e o C, menos 6. Realmente, ele fez 3 perguntas, né? Ó, perguntou A, perguntou B, perguntou C. No A foi digitado 2 nessa ordem. Depois o B que foi 4, depois o B foi 4 e a última pergunta foi o C que foi menos 6. Então é verdade nesta ordem aqui. O programa utiliza 4 variáveis, verdade, né? O A, o B, o C e a variável delta, né? Então tem 4 variáveis. O programa utiliza operadores aritméticos, sim, operadores aritméticos, sim, né? De subtração, de multiplicação aritméticos, sim, verdade. O programa utiliza operadores de comparação, comparação é maior, menor, ele mostra algum? Não utiliza nenhum de comparação. Falso. O programa é executado quando o ator é clicado? Não quando o autor é clicado. O ator é o gatinho que está fazendo essas perguntas aqui. Quem pergunta é o gatinho, tá? É o ator. Mas é quando clica no gatinho que começa? Não, é quando você clica na bandeira verde, né? Então isso daqui é falso. No caso é só 1, 2, 3, né? Só 1, 2, 3. Antes de passar para a segunda pergunta, vamos só fazer a conta aqui, ó, para ver se o delta que ele passou aqui, 64, tá certo?
Porque aqui o delta, como que é? O b é 4, né? Então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 2, o c é menos 6. Aí 4 ao quadrado é 16. Aí a gente tem que 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 6 dá 42. Não, dá 48, né? 8 vezes 6 dá 48. Menos com mais dá menos, com esse menos dá mais. E aí 16 mais 48 dá 58, mais 6, 64. Beleza, bateu. Ok? 64 é a resposta que ele aqui apareceu no delta, tá? Mas aqui o correto é 1, 2 e 3. Vamos aqui para a segunda questão. Ó. Um programa Scratch pode fazer uso de variáveis que podem assumir valores variados durante o programa, valores esses que podem ser testados pelo programa. Os principais blocos da categoria de variáveis estão apresentados na figura 1. Então aqui tem as variáveis, o que a gente pode fazer com uma variável? A gente pode criar uma variável, aí a variável a gente dá um nome, né? Nesse caso ele chamou a variável de minha variável, mas pode ser outro nome, tipo A, B, C, delta, igual a gente viu no exercício 1, tá? E perceba que a variável vai ser dessa forma aqui oval, tá? Isso é importante porque é onde cabe essa forma oval que a gente pode colocar as variáveis. E aqui, o que a gente pode usar de variável lá no Scratch? Ó, mude minha variável para tal valor, né? Então, ou seja, mude a variável que chama minha variável para 0, para 2, para 3, para resposta, igual tá aqui, ó. Mude A para resposta. Aí você colocou a resposta aqui, para o A assumir o valor que o usuário deu como resposta, tá? Ou adicione 1 à variável. Se eu tenho uma variável com valor, quero adicionar de 1 em 1, por exemplo. Eu posso adicionar 1, adicionar 2, adicionar 3, adicionar menos 1 quando eu quero subtrair, tudo bem? Se eu quero mostrar a variável, se eu quero esconder a variável, tudo bem? Essas daqui são as possibilidades de blocos que eu posso para trabalhar com as variáveis. É possível criar qualquer número de variáveis com a opção criar variável, né? Que aqui, depois de criado, o conteúdo de uma variável pode ser redefinido com o comando mude tal para tal, ou alterado com adicione, né? Então, depois que eu criar a variável, eu posso dar valor para ela, né? Tipo, mude minha variável para 0, aí ela vai ser 0. Adicione 1 à minha variável, aí aumenta 1. 0 mais 1 fica 1, né? Então, a gente pode aqui, com esses dois comandos, mudar o valor da variável durante a execução do programa. É possível utilizar variáveis sempre que uma forma oval está presente. Ó, você viu? A variável é uma forma oval. Então, sempre que tiver uma forma oval, a gente pode colocar uma variável. A gente pode colocar até outra variável aqui. Vamos supor que essa minha variável vai assumir o valor da variável A. Aí eu coloco mude minha variável para A. Né? Aí o valor do A também vai para minha variável. Né? Então sempre que tiver um oval, a gente pode usar. Ó, é possível utilizar variáveis sempre que uma forma oval estiver presente nos comandos e nos operadores, como ilustrado na figura 2. Na figura, o exemplo da segunda linha utiliza o operador junte tal com tal, duas vezes de modo que alinhado e de modo que um espaço é inserido entre os comandos associados a variáveis alhos e o conteúdo associado a variáveis bugalhos. Né? Aqui está na variável 2, ó, na figura 2, desculpa. Aí aqui, olha só, o que está aqui, ó. Aqui está junte alhos com bugalhos. Aí o que vai acontecer? O valor de alhos vai ficar junto com o valor de bugalhos. Então, tipo, o alhos vale... Vamos supor que o alhos vale 1. O bugalhos vale 2. Quando você fala junte alhos com bugalhos, fica aqui 1, 2. Bem, vai juntar. Ou o alhos também não precisa ser um número. Às vezes o alhos é Douglas. E o bugalhos, a variável bugalhos, é Maioli. Se eu colocar aqui, ó, junte alhos com bugalhos, vai juntar Douglas, Maioli, juntinho. Mas ele fala aqui dessa segunda linha, que ele fala, ó, junte alhos com espaço, depois esse alho com espaço com bugalhos. Como que ficaria? Junte alhos, que no caso seria Douglas, com espaço, aí tem um espaço, aí esse Douglas com espaço no bugalhos. Aí ficaria Douglas, espaço, Maioli, tá? Então esse daqui, ó, é para você juntar, e eu posso juntar até com espaço, caso eu queira um espaço, né? Eu posso pensar o variável, ó, gire n graus, né? Porque às vezes você não quer que gira sempre o mesmo tanto de graus, dependendo de onde vai bater, você quer que gira, sabe? Então vai mudando a quantidade que o seu ator tem que girar, ou sei lá, qualquer coisa no seu programa tem que girar.
Então, se não é constante, aí você tem que criar uma variável. Cada momento vai gerar uma quantidade diferente. Cada momento vai esperar um tanto de tempo, tá? Então, sempre você que tiver esse ovalzinho aqui, ó, você pode colocar sua variável assim, ó, todas as opções, várias opções, né, que eu posso colocar a variável. O programa ilustrado na figura 3 emprega variáveis. Então, aqui a gente tem o programa e vai ter algumas opções, tá? Vamos pegar esse programa bem grandão para a gente entender primeiro, depois a gente volta para as opções, ó. Quando a bandeira verde for clicado, pergunte: pode digitar seu primeiro nome, por favor? E espere. Aí mude a variável nome para a resposta que der, tá? E eu não gostei muito dessa pergunta porque às vezes está assim, ó. Pode digitar seu primeiro nome, por favor? Aí você coloca sim, posso. Aí o nome vai aparecer posso ou sim, né? Eu acho que o ideal seria digite seu primeiro nome, por favor, espere. Mude o nome para a resposta que ele der, ok? Aí outra pergunta, pode digitar seu sobrenome, por favor? Eu acho que poderia também. Digite seu sobrenome, por favor. Espere, né? Mude o sobrenome para a resposta, beleza. A variável nome tem o nome da pessoa, recebeu o que ela digitou de nome. A variável sobrenome recebeu o sobrenome que ela recebeu. Aí diga, ó, junte, seu nome completo é, então ele vai escrever, seu nome completo é, e você vai juntar isso junto seu nome completo é, com um espacinho, ó, percebeu que ele já até deu um espacinho, tá? Seu nome completo é, e deu um espacinho. Com, vai juntar o quê? O nome, com espaço e com sobrenome. Então vai aparecer lá, você vai digitar o nome, Douglas. Assim, digita seu nome, aí eu vou digitar Douglas. Seu sobrenome, vou digitar Maioli. O que vai aparecer? Seu nome completo é, espaço, Douglas, espaço, Maioli por 2 segundos, tá? Vamos ver as opções. Compreenda o programa da figura e avalie a veracidade das seguintes afirmações. Ó. O programa é executado quando o ator é clicado? Não, é quando a bandeira verde é clicada, não quando o ator é clicado, né? Então, nesse caso, falso. O programa utiliza um ator que faz 2 perguntas para o usuário? Sim, ele faz 2 perguntas, de fato, tá? É o nome e o sobrenome, verdade. Se o usuário digitar primeiro Ana e depois bacana, o ator vai falar Ana bacana? Não vai falar isso. Quer dizer, não é só isso. O que ele vai falar? Ele vai falar, seu nome completo é Ana Bacana, tá? Então, tecnicamente, essa pergunta, esse item tá falso. Ele não vai falar Ana Bacana. Ele vai falar, seu nome completo é Ana Bacana. Eu vou assinar lá como verdadeiro, ok? Porque pela resposta do gabarito ele está considerando essa como verdadeiro, tá? Mas eu vou assinar lá como verdadeiro sob protestos que ele não fala só Ana Bacana. Ele fala seu nome completo é Ana Bacana. Essa pergunta, esse item aqui, eu acho que, por exemplo, se caísse numa prova, daria até para pedir anulação, né? Mas vamos lá, o próximo. Mas se comparar o 3 e o 4, né? De fato, o 3 seria mais correto, entre aspas, do que o 4. Ó, se o usuário digitar Beto e depois Roberto, o ator vai falar Roberto Beto, né? Ou seja, ele vai falar primeiro o sobrenome e depois o nome, né? Na verdade, não. Ele fala o primeiro que falou e depois o segundo, ó. O nome e depois o sobrenome. Então ele fala nessa ordem, Ana Bacana. Mas antes de falar Ana Bacana, ele fala se o nome completo é Ana Bacana, né? Então essa daqui não tem nem como ser verdadeiro, né? Porque ele não fala nessa ordem Roberto e depois Beto, ou seja, o segundo depois o primeiro. Ele fala o primeiro que você digitou, depois o segundo. O programa concatena o nome e o sobrenome sem incluir um espaço no meio? Não, ó, ele já até tem. Isso daqui é para incluir o espaço, né? Para ficar um espaço entre o nome e o sobrenome. Então é 2 e 3, né? Lá no gabarito, 2 e 3, né? Mas. Certo mesmo, né? Eu acho que seria o 2, né? Apesar que o 3 você pode discutir. Ah, beleza. Ele fala, uma parte do que ele fala é Ana Bacana. Tudo bem, dá para se discutir isso, né? Ele não fala só Ana Bacana, mas uma parte do que ele fala, de fato, é Ana Bacana. Vamos lá, terceira pergunta. Um programa Scratch pode conter, entre outros, sequências de comandos de repetição, comandos condicionais, esconder blocos que pedem informação do usuário, blocos que apresentam informações na forma de texto, apresentando em balões que representam falar e pensar, né? Então, sempre que a gente quer que o usuário fale alguma coisa para o usuário, o ator fale alguma coisa para o usuário, né? Eu tenho que falar, fale alguma coisa ou pense alguma coisa. A figura abaixo apresenta o código de um autor que utiliza blocos da categoria eventos. Quando a bandeira verde for clicada, olha só, quando a bandeira verde for clicada, da categoria de controle, o se condição então, né, ó, se alguma coisa então, da categoria de operadores aritméticos,
Da categoria de aparência, diga tanto por tantos segundos, não, diga tanto por tantos segundos, e da categoria de sensores, pergunte e espere, né? Essa pergunta e espere. Então ele falou que tem cada coisa e onde você achar lá no Scratch. Vamos tentar entender o que está escrito aqui, ó. Quando o bandeira verde for clicado, o ator vai perguntar. Pergunte, pode digitar com um número, por favor? Na verdade, pode digitar um número, né, tá? Pode digitar um número, por favor? Vamos escolher esse com. Ficou feio, né? Pode digitar um número, por favor? E espere. Aí ele vai digitar um número. Aí ele vai fazer essa conta, ó. Resto de. Essa opção do Scratch, resto de, por, você vai pegar o resto da divisão de um número por outro. Então você vai pegar o resto da divisão da resposta que o usuário deu por 2. Então você vai dividir o número que o usuário digitou, dividir esse número por 2 e vai ver se o resto é 0. Quando que um resto de um número na divisão por 2 é 0? Quando esse número é par, tudo bem? Então, se eu pego o número, divido por 2, se o resto for 0, é par. Se o resto for 1, é ímpar. Então, ele está perguntando, o resto desse número que o usuário digitou, dividido por 2, na divisão por 2, dá 0? Se for verdade, então ele vai falar, o número é par por 2 segundos. Tudo bem? Então, é isso. Se ele ver que o número é par, ou seja, como que eu vejo que o número é par? Eu divido por 2 e vejo que o resto é 0. Se isso acontecer, ele fala que o número é par. Perceba que se for ímpar, ele não fala nada, tá? Ele só vai falar os pares, ele fala que é par. Se for ímpar, ele não fala nada nesse bloco aqui, pelo menos, tá? Compreenda o programa da figura e avalie a veracidade das informações. O programa é executado quando a bandeira verde é clicada. É quando a bandeira verde é clicada? Isso, verdade. O programa utiliza um ator para fazer uma pergunta para o usuário. Uma pergunta, né? Digite um número. Se o usuário digitar 0, o programa vai responder par. É a mesma da outra, né? Ele não fala só par, ele fala o número é par, tá? Mas vamos considerar certa, porque o Gabriel está considerando essa certa, tá? Que ele vai falar que é par, né? Mas ele não fala só par. É uma parte da resposta, né? Mas ele fala o número é par. Mas vamos considerar como certa, que é o que está considerando como certo no gabarito. Se o usuário digitar 1, o programa vai responder ímpar. E não tem condição, né? Porque aqui só você vê, não vai falar nada, né? Se for par, se o resto da divisão por 2 é 0, ele fala que é par. Se for ímpar, ou por exemplo 1, ele não vai falar nada. O programa utiliza o operador que calcula o resto da divisão por outro número? Sim, né? Ele calcula o operador, que é justamente esse daqui, né? Que calcula o resto da divisão de um número por outro. Então é 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5, né? Com a ressalva desse daqui... Terceiro, que há discussão. Eu aceito a discussão, se tá certo ou não, tá? Eu até acho legal, coloca nos comentários se essa daqui, o que você acha, ok? Esquecendo o gabarito, ok? Você, analisando essa questão, depois que respondeu o gabarito, beleza. Você analisando, essa é outra questão. Essa questão, você acha que é verdadeiro ou falso? Por quê? Argumento para se considerar verdadeiro, porque uma parte da resposta é par. Então, de fato, ele fala a palavra par? Ele fala a palavra par? Fala, beleza. Mas ele vai falar só par? Não. Ele vai falar o número é par. Então, você acha que essa daqui é verdadeiro ou falso? Comenta para ver o que a maioria vai achar. E essa daqui também, ó, do Ana Bacana, né? De fato, uma parte do que ele vai falar é Ana Bacana, ele fala Ana Bacana, uma parte da fala dele? Sim. Mas ele vai falar só isso? Não, ele vai falar seu nome completo, Ana Bacana, tá? A gente está considerando verdadeiro que o Gabriel está considerando verdadeiro. Eu aceito isso porque realmente ele fala, uma da parte das falas que ele fala é isso. Mas eu quero ver o que vocês acham, se vocês aceitam ela como verdadeira ou não. Vamos ver o que a maioria acha, tá? Vamos aí para a quarta questão. Essa quarta questão fala o seguinte. A figura abaixo ilustra um programa Scratch em que um ator apresenta dois personagens importantes para a história da programação visual. O programa que utiliza um bloco da categoria Eventos, quando este ator for clicado, agora sim, não é quando a bandeira verde for clicada, vai começar quando o ator vai ser clicado. Então tem um ator lá, quando ele for clicado, aí faz o resto. Blocos da categoria Aparência, lá na Aparência tem o diga alguma coisa por tantos segundos e blocos da categoria Controle, espere tantos segundos. Né? Então tem esse conjunto de blocos, eu coloquei aqui só para ficar maior, ó. Quando este ator for clicado, o que acontece? Ele vai falar, diga, Seymour Papert foi um pioneiro no uso da programação como ferramenta de ensino por 3 segundos. Espere um segundo. Diga, Seymour Papert
propôs a linguagem Logo por 3 segundos. Espera mais um segundo, diga Mitchell Resnick trabalhou com Paper e propôs o Scratch por 3 segundos, tá? É esse conjunto de códigos. Compreenda o programa apresentado na figura e avalie a veracidade das afirmações. Essas afirmações aqui, tá? O programa é executado uma vez quando o usuário clica no ator. Aí sim, ó, quando este ator for clicado. Né? Os outros até o momento, nesse exercício, estava quando a bandeira verde for clicada, né? É verdade, ele começa quando o ator for clicado. O conteúdo relativo a Seymour Papert está correto, é verdade, né? O Seymour Papert foi um pioneiro no uso da programação como uma ferramenta de ensino, né? E realmente ele propôs aí a linguagem Logo, né? Essa linguagem Logo, não sei se vocês já trabalharam, que é uma linguagem da tartaruguinha. Eu aprendi, estudei bastante de linguagem Logo na minha época da graduação. Fazia aí altos desenhos aí no Logo, né? Na época de graduação, inclusive, eu trabalhava com Logo e trabalhava com a linguagem Fortran, né? Tem quem ouve acha que eu me formei lá em 1970, 1980, mas não, me formei em 2006, eu entrei na faculdade em 2006, né, e formei em 2009, e tenho 35 anos. Apesar de ter feito Fortran na faculdade, não sou aí tão velho, né? Apesar que eu instalava Fortran no meu computador com disquete. Eu acho que muitos de vocês aí que estão entrando na Univesp esse ano não sabem nem o que é disquete, né? Nunca vi um disquete na vida, muitos de vocês aí mais novinhos. Mas eu instalei a linguagem que eu utilizava na faculdade Fortran com um disquete lá no meu computador. Mas é verdade, o conteúdo relativo a Seymour-Papert é verdade. Ele que propôs a linguagem da tartaruguinha, o Logo, e realmente ele foi um pioneiro nesse uso da computação e como ensino. Verdade. O conteúdo relativo a Mitchell Resnick está correto, né? Mitchell Resnick que trabalhou com Paper, verdade? E ele que propôs o Scratch aí, que é onde a gente tirou. A professora tirou essa fotozinha aqui, né? Lá do Scratch, verdade? Esse programa apresenta a imagem dos dois personagens? Não, né? Não tem nada de imagem aqui, falso. A duração do programa é de 11 segundos, né? Vamos ver, ó. Quando o ator clicado, fala isso por 3 segundos. Espera 1. Já foi 4. Fala isso por 3 segundos. Mais 3. Espera mais 1. Já foi 8. E fala por mais 3 segundos. 8 mais 3, 11, né? Ó. 3 segundos para falar, mais 1, 4. Mais 3 segundos para falar, 7. Mais 1, 8. Mais 3 segundos para falar, 11 segundos. Verdade. O programa é executado toda vez que a bandeira verde é clicada. Não, né? Quando o ator é clicado, não quando a bandeira verde é clicada. Falso. 1, 2, 3 e 5. Aqui, ó. 1, 2, 3 e 5. Essa é a resposta correta. Vamos aí para a quinta questão. Ó. Um programa Scratch pode conter, entre outros, sequências de comandos de repetição, comandos condicionais, blocos que pedem informação ao usuário, blocos que apresentam informação na forma de texto, apresentado em balões, que representam falar ou pensar, né? Quando você quer falar alguma coisa para o usuário, o ator falar alguma coisa, né? Você tem que falar, fale alguma coisa ou pense alguma coisa. No palco do ambiente Scratch, o valor do eixo X horizontal varia de menos 240 a 240. O valor de Y varia de menos 180 a 180. Então, se você colocar menos 240, tá lá no cantinho, o X, né? Menos 240 tá lá no cantinho esquerdo. Quando você coloca mais 240, tá lá no cantinho direito. Se você coloca 0, ele tá no centro. Y também, menos 180 tá lá no baixinho. Mais 180 tá lá no mais alto. Então, se eu colocar tipo X0, Y0, tá no meio. Se você colocar X240, Y menos 180, vai ficar lá no cantinho inferior esquerdo. Se você colocar X mais 240 e o Y mais 180, vai ficar no cantinho superior direito, tá? Então tá nesse a gente imagina que tem um eixo XY lá. E aí, dependendo da posição dele, né? Ele tá no 00, vai andar X100. Aí ele vai pro X100 e o Y continua 0. Agora ele vai andar Y tanto, né? Ele pode ir andando conforme eu vou falando para ele andar no X, no Y. Compreenda o programa apresentado na figura abaixo. Essa figura eu coloquei aqui para ficar grandona, para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Olha aqui, ó. O que esse bloco ele fala? Ó, quando a bandeira verde for clicada, então não é quando a ator for clicado, ó, quando a bandeira verde for clicada, deslize por 1 segundo até X0, Y0. O que é deslize por 1 segundo? Então ele está em qualquer posição da tela. Ele vai demorar 1 segundo para chegar nessa posição, né? X0, Y0 é o centro da tela. Então se ele está aqui, ele demora 1 segundo para chegar no centro da tela, tá? É isso que está escrito aqui, ó. Você vai deslizar
até o centro da tela, mas você tem 1 segundo para chegar lá. Diga, digite o número, por favor. Se for nulo, eu paro por 2 segundos. Ele ainda não perguntou, tá? Percebe que aqui só tá um diga, por isso que não tem a resposta por enquanto. É quando você coloca esse bloco pergunte, aí sim você espera a resposta. Aí vai aparecer uma opção para digitar. Quando falar digite um número, por favor, se for nulo eu paro, não vai aparecer a opção para digitar. Diga, se for negativo eu vou deslizar para a esquerda, se for positivo eu vou deslizar para a direita por 2 segundos, tá? Então ele vai falar, digite um número, se for nulo eu paro, se for negativo eu vou para a esquerda, se for positivo eu vou para a direita. E aí ele vai colocar esse sempre. Esse sempre é porque ele vai rodar sempre perguntando o número. Se for positivo, ele vai andar aquele número para frente. Se for negativo, ele vai andar aquele número para trás, para a esquerda. E se for nulo, aí sim para. Então, esse bloco aqui sempre, ele vai ficar rodando isso aqui para sempre. Por isso que eu tenho que ter esse comando pare em algum momento. Para parar, para o algoritmo não ficar rodando para sempre, tá? Então, sempre você vai fazer o quê? Você vai perguntar para o usuário, número... Qual que é o número? Espere. Se a resposta que o usuário dá for menor que 0, se for um número negativo, então você muda a fantasia para a esquerda e você desliza por 1 segundo até o x menos 180. Ou seja, se ele colocar um número negativo, ele vai andar para a esquerda 180 passos para a esquerda, ok? E o y vai manter o mesmo. Então ele só vai andar para a esquerda ou para a direita. Então tá aqui, ó, o meu personagem, que é o meu ator. Se eu digito um número negativo, ele anda 180 aqui para a esquerda. Se eu digito um número positivo, ele vai andar 180 para a direita. E perceba que ele tem um mude a fantasia. Mude a fantasia é tipo assim, ó. Ele vai andar para a esquerda, então ele vai usar a fantasia da esquerda. Fantasia é o seguinte, é o desenho do meu ator. Eu posso pegar um porco, ó, por exemplo, o meu ator é um porco. Eu posso desenhar ele assim, ó. Olhando aqui para frente. Gostou do meu porco? Ah! Olhando aqui para frente, aí quer dizer que ele vai andar para lá, para a esquerda, tá? Ou eu posso desenhar meu porco assim, ó. Meu belo porco. Tá? Aqui faltou o narizinho dele, né? Aí sim, agora sim. Meu porquinho rindo e agora ficou triste. Andando para frente, tá? Então, se eu coloco assim, muda para fantasia esquerda, aí ele vai pegar esse desenho e aí ele vai andar para lá 180, esquerda 180, tá? Se não quer dizer o quê? Ó, ele perguntou, pergunte o número. Se o número for menor que 0, então ele vira para a esquerda, usa a fantasia da esquerda e anda para a esquerda, né? Ou seja, anda com o y negativo, o x negativo. Se não que se o número que o usuário informou não for negativo, tudo bem? Então esse se não é dessa pergunta. Se isso vale, quer dizer que tem para andar para a esquerda, né? Ou seja, se o número for negativo, vai andar para a esquerda. Se o número não for negativo, ou é 0 ou é positivo, beleza? Todo número ou é negativo, ou é 0, ou é positivo, tá? Se ele não for negativo, aí ele vai perguntar, é positivo? Tudo bem, não é negativo, pode ser 0 positivo. Aí ele faz outra pergunta, é positivo? Se sim, se o número que o usuário digitou for positivo, aí ele vai andar para a direita. Aí ele vai colocar a fantasia da direita e vai andar para a direita, ou seja, vai deslizar por 1 segundo até o x 180, né? Então ele vai lá para o x 180. Então ele vai andar, ou ele vem aqui para o menos 180, ou ele vem aqui para o 180, tá? E o y mantém o mesmo, ele não sobe nem desce, só vai para frente e para trás. Se não, perceba, se for negativo, passou por aqui, beleza. Esse se não só vai entrar se não for negativo, ou seja, é positivo ou 0. Se for positivo, para aqui. Esse se não passou por esse se não é negativo, passou esse se não também não é positivo. Então, para passar esse segundo se não, ele passou pelos dois se não. Ou seja, se não é negativo e se não é positivo, sobrou uma alternativa, é 0. E ele falou que se o número for nulo, ou seja, 0, ele para. Então, se nesse segundo se não, vai parar, tá? Agora, se for negativo o número, ele volta lá pro sempre, tá? Porque ele não vai passar pelo se não. É negativo? É. Se não, já é negativo. Aí ele volta, pergunta outro número, para ver se ele anda para frente ou para trás, tá? Até digitar 0 e parar. Vamos voltar aqui e ver as alternativas. Quando o ator é clicado, ele é posicionado no centro da Terra. Não é quando o ator é clicado. Ó, ele vai pro centro da tela, isso é verdade, mas não é quando o ator é clicado, é quando a bandeira verde for clicada. Falso. O bloco de controle sempre permite que a sequência interna a ele seja executada repetidas vezes indefinidamente. Sim, esse sempre faz
fica repetindo, repetindo, repetindo indefinidamente. Por quê? É até o usuário digitar alguma coisa lá, no caso 0, né? Que vai parar, tudo bem? Então ele vai indefinidamente até aparecer alguma condição de parada. Mas esse sempre a gente tem que colocar alguma coisa para parar, tá? Senão fica para sempre rodando o programa. O programa pede um número para o usuário para cada repetição. Sim, verdade. Ele pede um número. Se for negativo, vai para a esquerda. Se for positivo, vai para a direita. Né? Se for zero, para. O comando pare nunca executado. Falso. Ele pode ser executado, né? O pare vai ser executado se a gente colocar o número zero. Digitar o número zero. O ator utiliza fantasias diferentes dependendo do lado que desliza? Sim. Se ele vai para a esquerda, ele usa fantasia virada para a esquerda. Se ele vai à direita, utiliza fantasias viradas à direita. Então é 2, 3 e 5. Cadê? O último, né? 2, 3 e 5. Essa foi aí a quinta questão. Vamos então agora para a sexta questão. Essa aqui, última questão. Para criar um programa Scratch, utilizamos o editor como ilustrado na figura 1. Né? A figura 1 deixei aqui na frente, tá? Aqui tem a cara todinha do Scratch. Né? Aqui a gente vai colocar a programação, aqui a gente vai aparecer onde vai colocar os atores, onde que vai aparecer a nossa cena, né? Aqui vai ter um hall de todos os atores que participam, aqui todas as cenas, né? Aqui todas as opções que eu posso colocar aqui no meu código. Aqui tem a parte aqui, ó, esse 2 aqui de fantasia, esse 3 de som. Então vamos lá, né? O editor oferece várias categorias de blocos de comandos. As categorias estão ilustradas na coluna indicada por 1 na figura, né? Então olha só, 1 aqui ó, tem todas as opções de código, né? Movimento, aparências, eventos, controle, ok? Nesta figura, a categoria eventos está selecionada na coluna indicada por 1 e à sua direita estão apresentados os blocos dessa categoria. O primeiro é quando a bandeira verde for clicada e o último é transmita a mensagem 1 espere, né? Se você ver aqui, ó, tá na categoria evento selecionado. Aqui no código, ó, categoria evento selecionado, não sei se dá para enxergar, mas tudo bem. Aí aqui tem o verde, que é quando bandeira verde for clicado, né? Até aqui, né, tem um espere 1 segundo, né? Transmita a mensagem espere, né, ó, transmita a mensagem espere, esse daqui, ó, né? Depois já entra em controle, né? No caso, ele só tá falando de eventos. Tudo bem, ó. O eventos, né? O eventos começa quando a bandeira for clicada e vai até transmita a mensagem tal e espere. A área indicada por 10, qual que é a área indicada por 10? Essa daqui, né? Onde vai ter o código. Na figura 1 corresponde à área de programação, sim, que é onde montamos o nosso programa e utilizamos os blocos de comandos, verdade? Já a área 11 é aqui, né? É onde acontece tudo, onde o usuário vai ver. Já a área indicada por 11 na figura corresponde à área de visualização, em que os atores e o palco são apresentados. Quando um usuário clica na bandeira verde, o programa formado pelo código de todos os atores do palco são executados conforme especificado nas suas áreas de programação, que é aqui especifica como que é o código e aqui o que o usuário vai enxergar. Ok, a figura 1 também indica que para incluirmos novos atores, utilizamos o botão indicado por 14 e para incluir novos cenários para o palco, utilizamos o botão por 15. Ó, novos atores 14, verdade? Ó, esse daqui é o 14, ó, o 14 está aqui, ó. É novos atores e quando a gente clica aqui no 15 é para selecionar novos cenários, né? Cenários aqui é o plano de fundo e os atores são os que vão interagir aqui entre eles ou até entre os cenários também. Para criar um programa, utilizamos uma interação do tipo arrastar e colar para incluir uma cópia do bloco de comando escolhido para a área de programação como indicado. Isso. Então, se você quiser fazer um código, é só você pegar aqui, clicar, segurar e arrastar, colocar aqui, e aí você consegue fazer o código inteiro do Scratch. Na figura 1, a área 4 é onde são apresentados os atores que utilizamos em nossos programas. Será que o 4 é onde ficam os atores, né? Justamente, o 4 é esse daqui, ó. É onde fica o hall de atores que a gente pode utilizar, né? Então, é verdade. O 4 é onde fica mostrando, apresentando quais atores que a gente já incluiu que a gente pode utilizar no nosso código. Na figura 1, a área 5 é a área do palco onde podemos incluir os cenários que utilizamos em nossos programas. Será que o 5 é o cenário? Onde que está o 5? O 5 está mostrando aqui, ó, esses aqui, né? Isso. Aqui que nós mostramos os palcos, os cenários, né? Então aqui que a gente vai... Aqui a gente mostra o hall de personagem, aqui a gente mostra o hall de cenários, né? Porque pode mudar de um cenário para o outro numa animação, numa mesma animação, no mesmo jogo, por exemplo, tá? Então é verdade, aqui ó,
Nesse 5 aqui mostra os cenários. Verdade. Ao selecionarmos a área indicada por 2, temos acesso a opções para incluirmos e editarmos fantasias do autor selecionado. Isso a gente viu, né? Eu tinha até comentado. 2 é fantasia, né? Aqui um código. Se clicar aqui no 2 é fantasia, no 3 é som, né? Então 2 é onde a gente muda a fantasia do ator que está selecionado no momento. Na figura 2, para remover um bloco da área de programação, podemos selecionar o bloco que queremos remover na área de programação e arrastá-lo para a área de blocos de comandos. Sim. Né? Assim que se você pegar aqui e arrastar para cá, fica na área de comandos. Se você pegar aqui e arrastar para cá de volta, ele some, ele sai da área de comando. Tá? Só lembrando uma coisa, eu selecionei um ator, eu tenho o código do ator, a fantasia do ator, o som do ator. Se eu clicar em outro ator, vai mostrar outro código, outra fantasia, outro som, porque vai ter um código, uma fantasia e um som para cada ator, tá? Pensando aqui que eu estava falando na 3, né? Mas na 4 também é verdade, sim. Se eu pegar daqui e arrastar para lá, fica o código. Se eu pegar o código e arrastar de volta lá para onde fica a área dos blocos, ele some. Verdade, todos são verdadeiros. Essa é a opção correta. Espero que tenham gostado aí da resolução desses exercícios. É a última semana, a gente está indo para revisão. Não percam, lembrando, a live de revisão de pensamento computacional. Eu vou deixar o link aqui da live de revisão, ok? Lembrando que eu vou corrigir aí as provas, eu vou tentar conseguir as provas para corrigir, né? Quem fazer a prova segunda, beleza, vai ver sua correção. Quem fazer a prova terça, vê a correção da segunda, que pode te ajudar. Quem fazer a prova quarta, vê aí a correção da segunda e da terça, que pode te ajudar aí também a você entender um pouquinho mais como que pode ser a sua prova. Não percam aí a aula que eu mostro como fazer uma apresentação no Scratch, que pode ajudar você a entender um pouquinho mais dessa última semana que é sobre Scratch. E boa prova a todos! Depois da prova, descanse um pouquinho, porque a gente ainda se vê em matemática básica. Abraços e bons estudos a todos.